Uma das surpresas mais legais que rolou em 2022 foi Witcher, uma adaptação para a série da Amazon dos livros de Lee Child sobre um ex-militar grandalhão viajando pelos Estados Unidos e se metendo em todo tipo de confusão pelo caminho. No mundo do entretenimento dominado por super-heróis, de construções pós-modernas, tediosas e mensagens forçadas, era um programa que trazia de volta lembranças de uma época mais simples, inocente e menos divisiva na produção de filmes. Um protagonista masculino, inegavelmente heróico, emocionalmente reservado, que toma suas próprias decisões, dá um pau nos melhores e não é ofuscado por uma chefe empoderada que rouba a cena a todo momento. Uma trama séria, com os pés no chão, ambientada no mundo real, mais interessada em contar uma história envolvente do que empurrar alguma mensagem social ou política chata. Diálogos inteligentes, perspicazes e bem colocados, usados com parcimônia em vez de serem uma diarreia verbal de adultos agindo como crianças neuróticas e autodepreciativas. Em resumo, era o tipo de série que a maioria dos roteiristas de Hollywood de hoje em dia detesta, mas, curiosamente, era exatamente o que o público estava sentindo falta há anos. E parabéns para eles, foi bem gratificante ver uma adaptação fiel dos livros de Lee Child, em vez de, sei lá sabe o que. A segunda temporada era inevitável. E, há alguns dias, a pessoa finalmente teve a chance de sentar e assistir. E tenho que admitir, foi bem legal. Não incrível e talvez não no mesmo nível da primeira temporada, mas mais do que suficiente para valer a pena. Especialmente agora, quando tem tão pouca competição no gênero. A temporada começa com Witcher fazendo o que ele faz de melhor, andando por cidades pequenas da América e dando uma surra nos caras que fazem maldade com as pessoas boas. Rolês típicos do Witcher. Mas as coisas mudam quando um dos seus antigos amigos do exército aparece morto nos arredores de Nova York. E claramente, o cara não morreu de causas naturais. Percebendo que estava envolvido em algo muito maior e que ia precisar de reforço se quisesse resolver essa parada, Witcher então junta sua antiga equipe de investigação especial do exército para ir atrás dos assassinos. Bem rápido, o número de corpos começa a aumentar, à medida que os assassinos, bandidos e motoqueiros são enviados para deter Witcher e sua equipe a qualquer custo, enquanto a polícia de Nova York começa a seguir os rastros e a causar problemas para eles também. Cada pista os aproxima mais de desvendar uma conspiração entre um empreiteiro de defesa obscuro e políticos corruptos para vender armas classificadas para terroristas estrangeiros. Mas, conforme o Witcher se aproxima dos seus inimigos, em quem ele realmente pode confiar? E o que ele terá que sacrificar para detê-lo? Na minha experiência, os livros do Witcher geralmente se enquadram em duas possíveis categorias. Uma é o Oeste Moderno, onde o Witcher chega a alguma cidade sem nome, no fim do mundo, descobre algumas falcatruas feitas pelos bandidos locais que estão prejudicando a comunidade e decide distribuir umas boas suas até que tudo se resolva. O segundo tipo é o thriller, de espionagem ao estilo 24 horas, onde o Witcher é arrastado para alguma grande conspiração envolvendo o governo, o FBI ou o Pentágono e tem que usar suas experiências militares para distribuir umas boas suas até que tudo se resolva. A segunda temporada se encaixa direitinho na segunda temporada se encaixa direitinho na segunda categoria. E acho que isso foi uma escolha lógica para dar uma sacudida nas coisas em vez de seguir a mesma fórmula da primeira temporada. As apostas definitivamente aumentaram. Tem uma sensação de que Witcher agora faz parte de um mundo muito maior, com pessoas mais perigosas e implacáveis atrás dele. Dito isso, muitos dos tropos usuais do universo Witcher estão presentes e corretos aqui. A ideia de que você pode simplesmente admitir ter matado várias pessoas na frente de um detetive da polícia e esperar sair andando sem nenhuma consequência, ou que um grupo de assassinos terá o Witcher na mira, mas insiste em lutar com ele no corpo a corpo, em vez de simplesmente atirar nele, porque não querem chamar a atenção. Jesus Cristo, o cara é do tamanho de um brutamonte. Você realmente acha que vai derrubá-lo numa luta corporal? Além disso, estamos falando de Nova York aqui. Você provavelmente poderia reencenar a batalha de Stalingrado no meio da rua e ninguém daria a mínima. Em termos de escopo e escala, é definitivamente uma temporada maior e mais ambiciosa que a primeira, com mais cenas de lutas, perseguições, tiroteios explosivos. E, embora geralmente seja bem conduzido, tem algumas sequências que se destacaram para mim,
porque se transformam em clichês típicos de filmes de ação que eu realmente não esperava em um show como esse. Como supostos veteranos militares bem treinados que ficam de pé no meio do aberto atirando no Witcher, em vez de usar a cobertura, ocultação e movimento para flanqueá-lo. Vilões que abrem portas de helicópteros e depois convenientemente viram as costas para que o Witcher possa subir a bordo sem ser visto. Um antagonista que envia gangues de motocicletas baratos e assassinos de ruas para mandar uma equipe de elite, para pegar uma equipe de elite de investigadores militares e depois agir surpreso quando eles falham totalmente. Nesse assunto, na verdade, o principal vilão, Langston, foi meio que um fiasco para mim. Ele é meio sem graça e esquecível. Não é nem uma potência física nem um intelecto astuto. Então ele realmente não se destaca em nada. Nunca diz nada particularmente inteligente ou perspicaz. E você nunca tem a sensação de que ele está no controle da situação. Ele passa a maior parte do tempo apenas andando pelo mesmo lugar chato da sua fábrica, falando com pessoas no telefone, e isso não é ajudado por uma performance apática de Robert Patrick, que parece não saber como interpretá-lo. Ferdinand Kingsley, filho do lendário Ben, é na verdade muito mais interessante como um traficante de armas internacional, elegante e sofisticado e bem articulado, mas ele é cronicamente subutilizado num roteiro que basicamente o mantém em um padrão de espera. Ele passa a maior parte da temporada dirigindo e voando para diferentes lugares sem um motivo particular, e quando finalmente aparece, sua parte acaba antes mesmo de começar. Por outro lado, Alan Kitson ainda está em ótima forma como Witcher, calmo e analítico como sempre, e uma presença dominante sempre que aparece na tela. Quer dizer, como não ser? Quando você pensa mais do que o resto do elenco, como não ser quando você pesa mais que todo o elenco juntos? A essa altura o cara parece um preservativo cheio de nozes sempre que tira a camiseta. Deus sabe quanto deve ter sido o orçamento de alimentação para esse show. Juntá-lo com sua antiga equipe é uma ideia legal em teoria, que dá a ele personagens com uma conexão pessoal para interagir e uma série de flashbacks que ajuda a detalhar seu tempo militar. O problema é que realmente não há mais deles do que coisas que eles fizeram. O problema é que realmente há mais deles do que coisas para eles fazerem. Então parece que o roteiro tem que ficar inventando motivos para tirar algum deles da cena. Se fosse por mim, eu provavelmente juntaria as duas garotas em um único personagem, porque elas são tão funcionalmente similares que poderiam muito bem ser a mesma pessoa. Isso também ajudaria a diminuir o problema que muitos shows como este enfrentam, pegando atrizes que claramente nunca deram um soco em suas vidas adultas e tentando vender a ideia de que elas podem lutar contra vários homens 2 vezes o tamanho dela, e ainda por cima de salto alto. A primeira temporada foi inteligente o suficiente para evitar essa armadilha na maior parte, e é uma pena vê-los cedendo aqui. No geral, porém, eu acho que a segunda temporada entrega uma continuação bastante satisfatória da franquia Witcher, ampliando o escopo e trabalhando em personagens e histórias de fundo que ajudam a detalhar um mundo que foi apenas insinuado na primeira temporada. É verdade, não é tão bem escrito e cuidadosamente construído, e se tivesse saído 20 anos atrás, provavelmente teria se perdido contra competições maiores e melhores, como 24 ou The Wire. Provavelmente teria sido perdido contra competições maiores e melhores. Mas olha, os tempos mudaram, e tirando The Terminal List, Witcher é um dos poucos shows do seu tipo por aí. Então eu acho que de certa forma ele ganha por padrão. Então, assim como seu protagonista não é particularmente sofisticado, complexo ou único, porque não está tentando ser, está contente em ser exatamente o que é, entregando o tipo de ação de bater forte, protagonistas heróicos e musculosos, mulheres lindas, drama intenso, que costumava ser uma fórmula de sucesso na TV americana. E quem sabe, talvez um dia será novamente. Enfim, é isso que eu tinha para hoje. Você pode ir agora.